Ministro confirma que FGTS poderá ser usado para pagar dívidas. E você vai ver também. Endividamento bate recorde no Brasil. 41 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. Atirador vai responder por tentativa de assassinato de Trump e pode pegar prisão perpétua. E ainda, brasileiro que ajudou o adversário na maratona de Boston diz que força veio de Deus. Na reta final, ali nos últimos 800 metros, eu já estava avistando o norte-americano AJ colapsado, né, sem força nas pernas, e naquele momento eu pedi para que Deus me desse força, porque sozinho eu não iria aguentar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou hoje que o FGTS poderá ser usado para o pagamento de dívidas na nova fase do programa Desenrola Brasil. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que o FGTS poderá ser usado para uma nova etapa do programa Desenrola Brasil. O ministro explicou que não há exigência de que o saldo do FGTS cubra o valor total da dívida para que possa ser utilizado. Porém, haverá um limite para o saque, estabelecido como um percentual do valor disponível no fundo. O uso do FGTS será vinculado ao pagamento de dívidas dentro do programa, principalmente as referentes a cartão de crédito, cheque especial e antecipação de saque aniversário do fundo. Essa possibilidade foi criada como forma de evitar o superendividamento da população que vem crescendo. E por isso, a segunda fase do Desenrola Brasil busca facilitar a negociação entre devedores e credores. E dados divulgados hoje pelo Banco Central revelam que o endividamento das famílias brasileiras atingiu o nível mais alto da série histórica, chegando a quase 50%. O cenário agora pressiona o governo em busca de novas medidas de socorro. Quase um terço de tudo que o brasileiro ganha já está comprometido antes mesmo do mês começar. E quando se acumula a renda de toda a família, a dívida chega a 49,9% do valor. Para muitos brasileiros, o cartão de crédito continua sendo o principal vilão. Você usa cartão de crédito? Uso. Muito. Entra em dívida sempre ou é tranquilo para você? Sempre. É sempre pagando e quando você paga, usa o limite, aí você vai usar o limite de novo porque você pagou, né? Uso muito cartão de crédito. Tentar controlar e pagar a fatura integral, né? Para que no mês seguinte não venha muitos juros. Eu acho que ele é mais fácil de organizar. Obviamente não pode enxergar o cartão de crédito como uma extensão do seu salário, porque você tem que usar o salário para pagar a fatura. Então eu acho que ele é muito bom para você concentrar tudo lá e ter uma visualização do que você gastou no mês. Porque se eu passo tudo no débito assim, eu não vou saber o que eu estou gastando, posso estar pagando mais. O cartão de crédito você só puxa a fatura, olha e está tudo detalhado. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 80,4% das famílias brasileiras fecharam o último mês com alguma conta a pagar. Os números do Banco Central assustam. Hoje, de cada R$100 que circulam na economia das famílias, praticamente R$50 são dívidas. Na prática, esses números mostram que o orçamento das famílias está operando no limite. Quando o endividamento chega a esse nível, qualquer imprevisto, como um problema de saúde ou um conserto de carro, vira um grande perigo para a inadimplência. Para quem está nessa situação, a recomendação dos economistas é colocar tudo na ponta do lápis e, se possível, trocar dívidas caras, como o cheque especial e o cartão, por linhas mais baratas, como o crédito consignado. A expectativa agora fica para o anúncio oficial do pacote de socorro do governo, prometido para os próximos dias. E olha só, 41 pessoas desaparecem por dia
em São Paulo. Uma situação que causa agonia em muitas famílias. Ficam à espera de notícias. Veja agora na reportagem da Ana Carolina. No meio da multidão, pessoas desaparecem todos os dias sem explicação. Pode ser um familiar ou amigo. Neste ano, a média é de 41 desaparecimentos diários em São Paulo. E muitos casos continuam sem uma resposta. A maioria são de jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 49 anos. Entre os desaparecidos estão a maioria as pessoas de classe baixa, pessoas em situações de rua, com problemas com drogas ou com família, entre outros motivos. Mas ao contrário do que muitos pensam, o melhor momento para pedir ajuda é imediatamente. Você não tem que esperar 24 horas, não tem que esperar tempo algum. Se isso acontecer, para você não criar um problema, entre no site da Polícia Civil e faça um boletim online que ele tenha a mesma validade jurídica e faça um mutirão de pessoas para procurar esse desaparecido o quanto antes essa busca começar, maior é o resultado que você pode obter no sentido de localizar e identificar essa pessoa desaparecida. As crianças e adolescentes do sexo feminino são o perfil mais comum, representando 30% dos casos de desaparecimento nesse nicho. Pais, oriente os seus filhos desde cedo a não falar com estranhos, a não receber nada de alguém que se aproxime dessa criança querendo oferecer uma bala, um chocolate, uma carona. Porque se a criança sabe do perigo que ela corre, ela não desaparece. As crianças que desaparecem são aquelas que estão fora do olhar de um adulto e que estão em situação de vulnerabilidade. Mesmo a espera é marcada por muita incerteza e apreensão dos familiares. Felizmente, cerca de 75% dos casos são resolvidos pela polícia e as pessoas acabam sendo encontradas e voltam para casa, trazendo de volta a alegria para o lar. Como aconteceu com esse professor universitário, que foi encontrado depois de 5 anos desaparecido. Uma espera longa, mas com um final feliz. E um balão caiu em um hospital do Rio de Janeiro e causou um enorme pânico. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Um balão de aproximadamente 20 metros caiu na entrada da emergência do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na manhã do último domingo, provocando pânico entre pacientes e moradores do entorno. Um grupo de motociclistas chegou a invadir a área hospitalar para recuperar o material, que destruiu parte do telhado e a caixa d'água de uma casa ao lado da unidade de saúde. Funcionários do controle de acesso tentaram conter a entrada do grupo, mas alguns conseguiram escapar escalando muros e placas. Relatos apontam que haviam diversas crianças e idosos esperando por atendimento na emergência. No momento que aconteceu, os pacientes ficaram apreensivos com a situação. De acordo com a direção do hospital, o tumulto generalizado durou cerca de 1 hora e ambulâncias precisaram ser redirecionadas ao centro de trauma. Essa não é a primeira vez que um balão cai e causa um alvoroço. Somente neste mês, banhistas se assustaram com o balão que caiu no mar, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Algumas pessoas correram em direção à água para recolher o artefato. Já na zona norte, cerca de 40 homens invadiram uma casa de festa em Marechal Hermes para resgatar um balão. Soltar balões pode provocar incêndios em residências, áreas de vegetação e até atingir a rede elétrica, causando prejuízos e colocando vidas em perigo. A prática é considerada crime ambiental. Quem for flagrado fabricando, vendendo ou soltando artefatos pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de 1 a 3 anos de prisão. E veja a seguir, atirador vai responder por tentativa de assassinato de Trump e pode pegar prisão perpétua. E ainda, brasileiro que ajudou o adversário na maratona de Boston diz que força veio de Deus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília.
E olha só, o atirador que abriu fogo em um jantar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente acusado por tentativa de assassinato. E o crime pode levar à prisão perpétua. O homem que invadiu um jantar de Donald Trump com correspondentes da Casa Branca no sábado foi formalmente acusado de tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos. O evento anual ocorreu em um hotel em Washington, reunindo o líder com correspondentes que cobrem a Casa Branca. O jantar foi interrompido após tiros serem ouvidos. Trump foi retirado às pressas e o autor dos disparos foi detido por agentes do serviço secreto. Testemunhas relataram que o esquema de segurança para a entrada no evento não foi rigoroso. Por conta disso, o atirador foi capaz de invadir o evento portando uma espingarda, uma pistola e 3 facas. Segundo o Departamento de Justiça, o homem compareceu à primeira audiência sobre o caso, que pode levar à prisão perpétua. Durante o julgamento, o atirador permaneceu calmo e não apresentou declaração de culpa ou inocência. A Justiça determinou a custódia temporária e marcou uma nova audiência para quinta-feira. Outros crimes devem ser acionados ao processo, caso surjam instâncias da Justiça dos Estados Unidos. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando da Copa do Mundo de Clubes, né? O evento que vai acontecer só em 2029, mas que já tem um ranking que foi anunciado hoje pela FIFA. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, a FIFA anunciou um novo ranking que irá definir os clubes que irão participar da próxima edição. Já temos brasileiro classificado e outros concorrendo por vagas. Vamos conferir. A próxima Copa do Mundo de Clubes será em 2029 e a FIFA já projeta o torneio e divulgou o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. Até o momento, 5 times já estão confirmados na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório. São eles: Paris Saint-Germain, que chegou até a final da primeira edição sendo derrotado para o Chelsea, ficando com o vice-lugar, o Al Ahly da Arábia Saudita, o Pirâmides FC do Egito, Flamengo, que conquistou a vaga após ser campeão da Libertadores no ano passado, e o Cruz Azul do México. O sistema de pontuação leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028. E funciona da seguinte maneira: 3 pontos por vitória, 1 ponto a cada empate e um bônus de 3 pontos por avançar de fase nas competições. O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela entidade, com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial. Os times com a melhor colocação no ranking são Palmeiras na primeira posição, São Paulo na 6ª colocação, Botafogo vem em 10º, o Internacional em 15º e o Fortaleza em 18º. Bruno, nós estamos chegando aí cada vez mais perto da Copa do Mundo de Seleções. E algo que tem assustado, né, as várias seleções, os vários países, é a quantidade de atletas que estão sofrendo lesões, não é mesmo, Bruno? Exatamente, Kleber. O número de atletas lesionados faltando menos de 2 meses para a Copa só aumenta a cada semana. E dessa vez, o holandês e um brasileiro já receberam a confirmação de suas ausências no Mundial. Vamos ver quem são eles. Há poucas semanas da Copa do Mundo, as lesões continuam aparecendo e preocupando os jogadores que sonham em disputar o maior torneio mundial de futebol. Na última semana, a lista de atletas que se machucaram e correm o risco de ficar de fora do Mundial cresceu com 3 nomes. Um deles é o jovem holandês de 23 anos, Xavi Simons, que se lesionou atuando pelo Tottenham no campeonato inglês e ficará de fora do restante da temporada, inclusive da Copa do Mundo. Outro nome que também está fora do restante da temporada é o zagueiro brasileiro Éder Militão, que vai passar por uma cirurgia e com isso não vai disputar a Copa do Mundo de 2026.
e deve ficar afastado dos gramados por cerca de 5 meses. Já seu companheiro de Real Madrid, Kylian Mbappé, ainda sonha em disputar sua terceira Copa, mesmo com a lesão muscular na coxa. Segundo a imprensa espanhola, o capitão da seleção francesa pode desfalcar a equipe pelo restante da temporada. Ainda é cedo para definir se o atacante tem ou não condição de atuar no Mundial, mas todo cuidado é pouco. Bruno, vamos mudar de esporte agora para lembrar que na semana passada um brasileiro ficou famoso ao ajudar um rival durante a maratona de Boston, famosa maratona lá dos Estados Unidos. E deu um exemplo para o mundo todo, né? Lembra pra gente dessa história? Com certeza, Kleber. Bom, Robson Oliveira é o nome do brasileiro que foi exemplo de preocupação com o próximo e foi elogiado no mundo todo. No sábado, o maratonista deu uma entrevista exclusiva aqui para a HIT e disse que o amor ao próximo veio de Deus. Confira só na reportagem da Isabela Gonçalves. Um gesto de solidariedade na reta final da Maratona de Boston, nos Estados Unidos, transformou um atleta brasileiro em destaque internacional e emocionou quem acompanhava a prova ao redor do mundo. A tradicional Maratona de Boston é considerada uma das mais antigas e importantes do atletismo mundial e a mais famosa corrida de longa distância, com um percurso de mais de 42 quilômetros. A maratona realizada nesse ano ganhou um destaque especial. Um corredor brasileiro abriu mão do próprio desempenho para ajudar um rival que passava mal nos metros finais do percurso e o auxiliou até a linha de chegada. Robson Oliveira deu uma entrevista exclusiva à HIT TV e compartilhou um pouco do momento de solidariedade. Eu tinha o objetivo de melhorar o meu tempo, fazer abaixo de 2 horas e 39, mas esse era o plano A e eu acredito que Deus tinha preparado algo especial para mim naquele dia. Na reta final, ali nos últimos 800 metros, eu já estava avistando o norte-americano AJ colapsado, né, sem força nas pernas, e naquele momento eu pedi para que Deus me desse força, porque sozinho eu não iria aguentar. Mas até eu chegar nele, eu pedi para que Deus colocasse uma pessoa ali e pudesse auxiliá-lo, né? E foi isso que aconteceu, né? O irlandês, ele iniciou ali, tentou carregar, tentou levantar ele, mas também sem forças. A gente sozinho, acho que nenhum dos dois conseguiria, mas graças a Deus, Deus tocou no coração dele e no meu também, para a gente poder parar. E os dois, né, mais fortes do que um, conseguimos finalizar a prova, os 3 juntos. O momento emocionou o público e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O gesto ganhou repercussão internacional e foi destacado como um exemplo raro de espírito esportivo e empatia. Muitos consideraram Robson um verdadeiro herói, que com muita humildade agradeceu os elogios e afirma que a força para ajudar o colega veio de Deus. Muitas pessoas estão rotulando isso, mas na minha visão, o único herói é Jesus Cristo, que veio ao mundo, né, a única pessoa que nunca falhou, e veio ao mundo para salvar a gente, para morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. Com certeza uma mensagem emocionante e parabéns mais uma vez ao Robson. Bom, Kleber, eu fico por aqui, uma excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até amanhã. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.